amados, abra sua Bíblia, João capítulo 9, versículo 4. João capítulo 9, versículo 4, que diz bem assim a palavra do Senhor nesta noite: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vamos só repetir a segunda parte do versículo, a última parte, a última frase. Ali onde é que diz assim, ó: a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Vamos lá? 1, 2, 3. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Podemos aceitar? Nesse dia abençoado, Deus já falou conosco lá na cidade de Macaé, poderosamente. Estamos ainda na beira do poço. Estamos ainda na fonte da água fresquinha. Meus amados, falando de noite, eu quero conversar com os irmãos alguns tipos de noite. Quando falamos de noite, o que a palavra noite nos representa? Noite, ela é um período entre o pôr do sol e o nascer do sol. Noite é sinônimo de escuridão, noite é sinônimo de silêncio. Noite, muitas das vezes, figurativo, na Bíblia é sinônimo de sofrimento, tristeza. O choro dura, mas a alegria, então quem chora geralmente gosta de chorar pelas madrugadas. Muitas das vezes o teu dia está sendo uma noite e você está pedindo para que esse dia termine num dia. Pastor, quando eu falo de noite também, eu falo que a noite representa o pecado, a noite representa a imoralidade, a noite tem muitos significativos. Mas na Bíblia nós vemos alguns acontecimentos que aconteceram na noite. Acontecimentos bons, acontecimentos ruins, acontecimentos marcantes, acontecimentos com Deus, acontecimentos com o inimigo, acontecimentos para o fim, acontecimentos para o começo, acontecimentos para a perdição, acontecimentos para a salvação. Muitas coisas aconteceram numa noite. Na nossa vida, muitas das vezes, nós temos noites, enfrentamos tipos de noites na nossa vida que nós não queríamos passar por isso. Passamos por determinadas escuridões, passamos por determinados pesos escuros, noites pesadas, noites sem sonos, noites na qual tu deita para um lado, deita para outro e não consegue dormir. Cadê o sono? Muitas das vezes nós vemos na mídia: sono, cadê você? Por que será? Alguma coisa tem nessa noite. E olhando para a Bíblia, eu olho lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 29, o que aconteceu naquela noite, meus amados. Nós vemos um julgamento terrível naquela noite, aonde nós vemos a palavra de Deus dizendo que aconteceu à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito e também do povo de Israel. O que aconteceu naquela noite? Naquela noite Deus pediu para que as famílias estivessem reunidas. Naquela noite Deus pediu para que as famílias matassem o cordeiro. Naquela noite Deus pediu para que as famílias pegassem o sangue do cordeiro e passassem nos umbrais das portas. Naquela noite Deus pediu para que todos compartilhassem. Naquela noite, a casa que não tivesse sangue dos umbrais da porta, o anjo da morte iria ferir o primogênito. Um dia de livramento e uma noite de juízo.
Quando eu olho para aquela noite, eu vejo muitas famílias chorando por causa que ignoraram uma palavra vinda de Deus. Passa sangue nos umbrais da porta. Coloca a tua família para dentro da casa. Coloca o cordeiro no meio da tua família. Compartilha o cordeiro. Se tiver alguém do lado de fora que não tem condições, chama-os para dentro também e compartilha esse cordeiro com essa pessoa. Aconteceu nessa noite, aonde o anjo da morte, à meia-noite, veio, e nas casas que não tinha sangue nos umbrais das portas, o anjo nem pediu licença, o anjo nem pediu para abrir a porta, o anjo só foi chegando e ceifando o primogênito, e foi o rico, e foi o pobre, e foi o amarelo, e foi o vermelho, e foi o filho do fulano, e foi o filho do ciclano, e foi o filho de Faraó, e foi talvez alguns filhos dos israelitas. Foi naquela noite. Falando ainda de noite, meus amados, eu vejo que numa noite alguém teve uma visão proveitosa. Pastor, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, nós vemos em Gibeão, Deus apareceu a Salomão numa noite. E muitas pessoas hoje, quando fala de noite escura, quando fala, ai pastor, eu estou passando por uma escuridão. Pastor, minha família está passando por um período escuro. Pastor, meu casamento está passando por um período atribulado, um período de escuridão. Pastor, lá na firma estou passando por um período de escuridão. Ei, cuidado. Porque Salomão também naquela noite onde ele pensava que não ia acontecer nada, naquela noite onde ele seria mais uma noite da vida dele, aparece alguém inesperado na vida dele. Aparece alguém inesperado no sonho dele. Aparece alguém inesperado na visão dele e fala bem assim: ei Salomão, pede o que tu queres, que eu vou te dar. Foi numa noite, não foi num dia não. O que o versículo diz? O choro dura alegria. Então talvez foi num período de que Deus apareceu a Salomão, foi num período de noite, mas num período de choro. Engraçado, né? Período de alegria, geralmente a gente acaba sendo insensível às vozes de Deus. Quando nós estamos alegres, meu Deus do céu, pastor, está dando tudo certo. Está dando tudo bem na minha vida financeira, está tudo bem, estou muito bem. Aí Deus não aparece na tua vida. Agora quando aparece a noite na tua vida, aí você fica sensível, aí você consegue até ter visão das coisas do céu, aí você consegue até ouvir a voz de Deus. E Salomão lá em 1 Reis, capítulo 3 e 5, diz que Deus apareceu a Salomão numa noite. Quem sabe foi num período difícil da vida dele. E Deus faz uma pergunta para ele: Salomão, pede o que tu queres. Quantas vezes Deus fez uma pergunta para você: ei, pede o que tu queres. O problema não é quando Deus faz a pergunta para nós, presbítero Modair, o problema é quando nós respondemos errado para Deus. O problema é quando nós não sabemos responder para Deus. Deus, o que eu quero? Eu quero bens e bens. Eu quero bens. Eu quero ficar tão rico nessa face da terra, tão rico, Deus, que eu não vou saber nem onde enfiar o dinheiro. Salomão já era um homem rico. Salomão, ele foi sábio na resposta dele naquela noite. Quem sabe uma noite escura, irmã Zé. Quem sabe uma noite de choro. Quem sabe uma noite onde estava, meu Deus do céu, que tribulação.
Pois aí Deus aparece, Diácono Marcelo, e fala bem assim: pede o que tu queres. Na hora difícil, uma cresce. Na hora que tu pensa, meu Deus, agora eu não consigo mais, não vou conseguir, agora mesmo vai estourar tudo. Aí Deus aparece com a voz mansa e suave para você e diz assim: pede somente o que tu queres. Só pede o que tu queres, porque é nas madrugadas que eu me apresento. É aos corações quebrantados que eu me agrado. É quando você está fraco que aí tu está forte. É na tua fraqueza que eu me mostro forte. O Senhor fala para ti nessa noite: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Interessante que quando Salomão pediu: Deus, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para poder sair e entrar diante desse povo que você entregou nas minhas mãos. Você está passando por noites escuras na tua família. Não pede nada, não. Pede sabedoria para você poder saber entrar e sair. Você está passando por noites escuras no teu casamento. Não pede: ai Deus, vai lá e derruba, vai lá e quebra, vai lá, mata, me dá outro. Deus, vai lá e transforma, vai lá. Não, pede: Deus, me dá sabedoria. Sabedoria. Precisamos de sabedoria. E é nas noites escuras que Deus aparece para você e fala bem assim: o que tu queres? Pede só o que tu está precisando, eu vou te dar. Você é filho, você é filha. Quando eu olho para a noite, eu vejo que aconteceu à noite também uma inspeção necessária. Neemias capítulo 2, versículo 12 a 15, nós vemos o que diz a Bíblia: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e fui fazer o que, pastor? Neemias veio para restaurar os muros de Jerusalém. Neemias veio para restaurar as portas de Jerusalém. Neemias veio para restaurar os ferolhos de Jerusalém. E agora Neemias, como é que vai olhar Jerusalém? Durante o dia sempre tem aqueles camaradas: o que tu está fazendo aqui? O que tu veio fazer aqui? Você veio fazer o que aqui? E Neemias não queria causar impacto na cidade. Neemias pegou e saiu de noite. Meus amados, presta bem atenção. Neemias saiu reparar, não, Neemias saiu observar os muros, as fendas dos muros, os muros quebrados, as portas derrubadas. Neemias saiu de noite. Pastor, de noite? Pois é aí que eu pergunto para vocês: dá para ver alguma coisa de noite? Hoje nós temos luzes nas ruas, hoje nós temos iluminação pública, hoje nós pegamos o iPad e ligamos o farolete, e hoje nós colocamos um carro, hoje nós temos lanterna, hoje nós temos aquela luzinha de pescador, de arco aéreo, tem um monte disso. Você vai lá e, meu Deus do céu, não tem escuridão para nós. Mas Neemias não, Neemias saiu procurar as fendas do muro de Jerusalém à noite. Você sabe que muitas das vezes as fendas dos teus muros tem rachadura, tem quebrado, pastor, mas você não gosta de sair à noite e reparar os muros. Você não gosta de sair à noite. Geralmente à noite você quer. Neemias saiu à noite, irmã Helena. Ele e poucas pessoas, porque nem todos gostam de passar a noite reparando fendas. Nem todos gostam de passar a noite procurando onde é que estão as gretas, procurando onde é que estão as portas quebradas da nossa vida, procurando onde é que está os detalhes, onde é que estão os buracos que as raposas e as raposinhas estão entrando na nossa vida e estão tirando todos os frutos. Pastor, nós conseguimos passar a noite com tanta porcaria, mas nós não conseguimos passar a noite aos pés do Senhor. E depois queremos vitória.
Neemias saiu à noite para olhar os muros de Jerusalém. Imagina, ele deve ter chegado aqui, olhado bem de perto. Quem sabe olhado bem de perto, aqui tem uma rachadura. Começou no fundamento. Quem sabe ele foi apalpando os muros e chegou para aqui, tem um buraco grande, está faltando uma porta aqui. Se você reparar na tua noite, na tua vida, quem sabe a porta que está faltando hoje, culto de Santa Ceia, talvez é a porta do perdão. Dá uma palpada nos muros da tua vida. Isso você tem que fazer de noite, porque de dia você não enxerga nada. E dá uma olhada, está faltando alguma coisa aqui. Nossa, que buracão que tem aqui. Aqui era uma porta. Foi arrancada essa porta. Tinha uma porta aqui, tinha uma tranca aqui, hoje não tem mais. Por quê? O inimigo arrombou essa porta. Agora tem livre acesso dentro da minha vida ou da minha casa. Quando virou um dia, no outro dia, o Neemias já estava com todo o diagnóstico dos muros de Jerusalém. Mas ele passou a noite inteira fazendo um levantamento. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você quer alegria? Passa a noite fazendo um diagnóstico na tua vida espiritual. Você vai ver o resultado pela manhã. Quando eu olho, aconteceu numa noite, pastor. Numa noite, em Daniel capítulo 6, versículo 16. O rei decreta, Daniel capítulo 6, 16. O rei ordenou que Daniel fosse para a cova dos leões. Por quê, pastor? Porque 3 vezes ao dia Daniel tinha um costume, um hábito bom costume. Tem gente que tem hábitos ruins. Daniel não, Daniel tinha um bom hábito. 3 vezes ao dia Daniel ia para a janela, para a banda de Jerusalém, abria a janela para a banda de Jerusalém, dobrava o seu joelho naquela janela e começava a orar. Oh Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos meus pais, abençoa a minha terra, abençoa a minha família. Tudo isso ele fazia à noite. E Deus observava, irmã Cláudia, o que Daniel fazia, mas o homem observava também o que Daniel fazia. Daniel estava numa janela que dava a banda de Jerusalém. Que tipo de janela você está abrindo hoje? Ei, irmãos, jovens, qual é a janela que você está abrindo hoje? Ela dá a banda de Jerusalém? Hoje com um clique você abre qualquer janela. Mas nem todas essas janelas estão dando para a banda de Jerusalém. Nem toda janela está indo para a banda de Jerusalém. Está indo lá para o lado de Jesus. Está indo para o lado do cristianismo. Está indo para o lado da salvação. Tem janela que está te levando para a morte e você não está percebendo. Eu vejo hoje muitas janelas que têm destruído casamentos, que têm destruído vidas de jovens. Jovens hoje estão insociáveis, não tem mais sociabilidade, não tem mais amigos, não tem mais companheiro. A virtual, eu tenho 1000 e poucos amigos, mas relacionamento não. É um bicho do mato criado em casa praticamente. Isso. Ali na janela consegue se abrir, consegue falar, consegue até trocar Jesus por Genésio, mas quando consegue chegar pessoalmente, não faz nada, né? Janelas. E Daniel foi pego na janela, mas ele estava na janela orando para a banda de Jerusalém. E daí o rei caiu numa armadilha. Lá vai o rei, pega Daniel, coloca Daniel naquela noite, lá dentro da cova dos leões. Fica aí, Daniel. Você vai passar essa noite com os leões. Ô, pastor,
Misericórdia. Estávamos falando hoje de manhã, sobre animais domesticados hoje, que hoje o pessoal não quer mais criar cachorro, passarinho, hoje o negócio é piton, é crocodilo, os camaradas estão ousados hoje, jacaré, estão criando tudo isso aí dentro de casa, né? Agora imagina Daniel passar a noite com leões. Daniel foi colocado naquela cova. Naquela época os reis, eles também gostavam de ter seus animais de estimação dentro das suas casas, e aquela cova de leão era no pátio do palácio real. Eram os animaizinhos de estimação do rei. Vai lá, coloca lá no banzezinho lá vai Daniel descendo na cova dos leões. Sentou lá no meio dos leões à noite. E o interessante, irmão João, que Daniel não se preocupou com aquela noite, porque Daniel virava noites e noites orando. Aquela noite eu creio que Deus deu um off para eles. Daniel, hoje você fica de day off, hoje você vai dormir, hoje você não vai orar, hoje eu vou tirar o sono de outra pessoa, hoje o rei não vai dormir. Olha que o rei estava no palácio, o rei estava numa cama confortável, o rei estava protegido por soldados, o rei tinha lá uma bandinha de música que ficava tocando fundos musicais para ele dormir, ou cababá, sei lá. Mas naquela noite o rei não conseguiu dormir, Diácono Jason. E o rei não estava no meio dos leões. Naquela noite diz a Bíblia que o rei dispensou os músicos, o rei dispensou a banda, o rei dispensou o camarada que abanava ele, o rei dispensou as massagistas, o rei dispensou todos eles. O rei ficou sozinho naquela noite, jururu, naquela cama dele sentadinho lá. Quem sabe escrevendo lá uns papiros lá, sono, cadê você? Mas naquela noite também, Daniel deitou no meio daqueles leões lá. Dá licença, botou um pé em cima da cabeça do outro. Dá licença, botou um pé em cima da cabeça do outro. Entendeu? E dormiu. Aconteceu naquela noite. Você está conseguindo dormir? As tuas noites de sono têm sido tranquilas? A tua noite de sono tem sido noite com leões tranquilas? Ou noite em palácios perturbados? Presta bem atenção o que está acontecendo nessa noite na tua vida, porque tem muita gente dormindo em palácios, camas afolfadas, mas não estão conseguindo dormir mais em paz. E tem muita gente que Deus está permitindo dormir no meio dos leões. Tem muito leãozinho aí perto de você, mas você consegue deitar em paz. O próprio salmista diz: em paz me deitarei e dormirei, porque tu estás comigo. Pastor, quando eu olho para a noite, aconteceu em uma noite, eu vejo uma fuga inesperada, uma fuga inspirada. Mateus 2, 13 a 14, diz bem assim: levantou-se, tomando o menino e sua mãe, de noite foi para o Egito. Aconteceu à noite. Imagina a irmã Juliana, né? Deitado lá, Maria, Jesusinho no meio, José do lado de lá. Sabe que um casal quando tem filho no começo, né? Mesmo pode comprar o bercinho, pode comprar tudo que tiver, pois o nenenzinho está lá no meio. Eu não sei porque tem medo do neném cair da cama, mas na realidade é os dois que estão sufocando o neném ali. O neném, medo do neném passar sem comer, mas na realidade eles bombearam. E o Jesusinho estava deitadinho no meio dos dois, está lá. Jesusinho deitadinho lá no meio. Né? Daqui a pouco aparece um anjo, manda Deus, aparece um anjo, naquela noite, para José, e fala bem assim: José, levanta. Mas agora é meia-noite, é de noite. Levanta. Mas levantar para quê? Levanta, toma a mulher e o menino e
foge para o Egito, porque Herodes vai procurar um menino para matar. Pastor, quando eu olho essa palavra, algo forte fala comigo. Quantas vezes Deus tem falado com você em sonhos? Quantas vezes Deus tem usado alguém para falar com você? Cuidado, vigia, não faz isso, não faz aquilo. Presta atenção, por favor. Herodes está procurando matar teus filhos. Presta atenção nisso. Vigia com isso. Ei, foge que Herodes vai procurar matar. Foge que Herodes está procurando matar. E você, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Quantos o Herodes já botou a mão e matou? Quantos o Herodes já tem ceifado, está lá fora, porque você não acreditou nas coisas de Deus, porque você não deu crédito quando Deus falou. Vigia, Herodes está procurando os teus filhos para matar. Aconteceu numa noite, e graças a Deus o José ainda tinha discernimento espiritual para dizer assim: não, é a voz de Deus, eu vou me levantar agora. Maria não era aquela mulher teimosa, Maria não era aquela mulher violenta, Maria era uma mulher temente ao Senhor. E você precisa saber, reconhecer quando você tem uma mulher temente ao Senhor. Muitos maridos não mais valorizam suas esposas, achando que suas esposas não são mulheres tementes ao Senhor. Aquela mulher, a mulher de José, era uma mulher temente ao Senhor. Quando o marido falou: olha, Deus falou comigo, ela disse: eu creio, então vamos levantar agora, vamos pegar o menino e vamos para o Egito, porque a nossa família que está correndo risco, Deus avisou. Deus avisou. Se mandaram naquela noite. Se mandaram naquela noite para o Egito. Aconteceu numa noite, meus irmãos. O engraçado é que José e Maria tinham sintonia um com o outro. José era um homem temente a Deus e a mulher reconhecia que ele era um homem temente a Deus. Maria era uma mulher temente a Deus e José reconhecia que a sua esposa era temente a Deus. Sabe por que muitas das vezes as noites são de choro nas nossas casas? Porque você não sabe reconhecer a pessoa que está do teu lado. Tu não sabe reconhecer a pessoa que Deus colocou do teu lado. Se fosse uma prostituta, se fosse uma pessoa lá de fora, se fosse um embriagado lá de fora, se fosse um camarada que gastasse dinheiro com drogas, gastasse dinheiro com porcaria lá de fora, não, mas só sabe servir a Deus. Só sabe fazer isso. E você não sabe reconhecer o que Deus te deu. Você não sabe reconhecer. Graças a Deus que José e Maria dão uma lição em nós hoje. A Maria disse: Deus falou contigo, amém, eu creio, você é um homem temente ao Senhor. Eu creio que foi Deus que falou: vamos se levantar agora, vamos lá. Glória a Deus. Se levantar. Aconteceu isso de noite. A palavra de Deus diz que o choro, não ouviram o choro, mas a alegria aconteceu num dia de noite. Quem sabe um dia de choro, irmã Cleonice, uma noite de choro, uma noite, quem sabe, que Maria estava lá, Deus. E agora, Senhor, como é que eu vou fazer? Deus, eu não sei. Meu Deus, a perseguição. Deus, meus filhos. Deus, e agora, Senhor, minha família. Naquela noite de angústia, naquela noite de choro, naquela noite de intercessão, o anjo aparece. E é hora de você se levantar e sair do teu lugar. É hora de você mudar. É hora de você tomar uma decisão. O Herodes está indo ali, está vindo aqui para entrar na tua casa, vai destruir a tua casa, se já não entrou. Quando eu vejo o que aconteceu à noite, meus irmãos, eu vejo também um susto inesperado. Quando eu vejo Mateus capítulo 14, versículo 25 a 26, mas a quarta vigília da noite, dirigiram-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Pastor, os discípulos saem pescar. E de pescar eu entendo, porque eu tenho grandes professores aqui que me ensinam, entendeu? Aí
uns profissionais aí que tem barcos cruzeiros aí. E agora? Os discípulos saem pescar achando que, não, nós vamos sair, pode ficar, nós temos tudo sob controle. Temos tudo sob controle. Lá vai os discípulos, depois do culto, abençoado, saem do culto, vão pescar. Só que Jesus foi ao monte primeiro orar. Mas os discípulos apressadinhos, como gostavam de fazer as coisas meio tudo sem oração, tudo sem oração. Uma coisa eu aviso os irmãos, o culto começa às 6 horas da tarde, não 15 para as 7. 6 horas da tarde a igreja está aberta e o povo está de joelho. 6 horas da tarde, meus irmãos, com oração, só um lembrete, tá? Porque às vezes a gente acaba esquecendo. Os discípulos saíram para pescar e deixaram Jesus lá, beleza, Jesus foi lá para o monte fazer a oração deles. Daqui a pouco, Jesus vem por cima do mar, andando pelas águas. Jesus não tinha problema com o mar, até hoje não tem problema com o mar. O mar representa o mundo, Jesus anda por cima do mundo. A Bíblia diz que a terra é os cabelos dos seus pés. Jesus anda por cima das águas, e lá vem Jesus no meio das águas, no meio das ondas, e os discípulos começam a olhar, é um vulto, não é um fantasma. Meu Deus, o que será? O que será ele? Discípulos que andavam com Jesus todos os dias, 24 horas, agora quando vê Jesus vindo, acaba confundindo Jesus com fantasma. O que está acontecendo nos nossos dias, pastor? Nos nossos dias está acontecendo a mesma coisa, quer ver? Eu vou explicar. Você serve ao Senhor, vem todo dia para a igreja, quem sabe até estuda, mas quando vê uma manifestação do Espírito Santo, você vê, oxe, o que é isso mesmo? Será que é de Deus ou será que não é? É fantasma. Será que isso é de Deus? Não, isso não é de Deus. Isso é de Deus? Não é de Deus. Não, peraí. Será? Sabe o que precisa? Discernimento. Quando os discípulos estavam quase batizando aquele vulto por um fantasma, Jesus levanta a mão: Pai, seja convosco. Sou eu. Sou eu. Não se atemorize, sou eu. Não sou eu. Interessante que Pedro fala bem assim, Pedro muito violento nas palavras, fala: Jesus, se é tu, manda eu ir aí. Ele não falou: Jesus, eu posso ir aí? Não, manda eu ir aí, porque eu não tenho nem fé para acreditar em mim mesmo. Manda, porque a tua palavra tem poder, a minha não. Aí Jesus, então vem. E lá vai Pedro. Estou dando de água, maravilha, que bênção, glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz: eu estou convosco todos os dias. A palavra de Deus diz: esse vos dou poder para pisar escorpião, para botar a mão nos enfermos e escorarão. A palavra de Deus sim, mas quando você começa a duvidar, você começa a afundar. E o interessante é que se Pedro não gritava: socorre-me, Pedro ia afundar ali diante de Jesus. Quantas pessoas estão afundando diante de Jesus? E eles são tão orgulhosos, tem uma vida de aparência, tem uma vida de aparência tão orgulhosa, que eles não têm nem um pouquinho de humildade. Presta atenção aqui, eles não têm nem um pouquinho de humildade, para dizer assim: mestre, me socorre, mestre, me socorre. Não tem. Estão ali, estão passando pela dificuldade, estão passando pela prova, estão passando ali, mas o orgulho é tanto que não consegue dizer: ei, mestre, me socorre. O orgulho tem feito muitos Pedros afundar nos dias de hoje, e vão afundando diante de Jesus. E irmão Marcelo, Pedro estava afundando, e era um discípulo de Jesus, mas estava afundando. Por quê? Porque era orgulhoso. Era orgulhoso. O orgulho tem botado muitas pessoas afundadas hoje. Tem afundado muitas pessoas hoje. Por quê, pastor? Porque não sabe dizer: me socorre, estou precisando de ajuda, me socorre. Meu casamento está precisando de ajuda, me socorre.
Minha vida espiritual está precisando de ajuda, me socorre. O meu ministério está precisando de ajuda, me socorre. Não, eu vou afundando. Eu vou afundando. E eu estou diante de Jesus. E Jesus assim, missionário amado. E o tranqueira, não, eu dou conta tudo, dou conta, já está quase lá na água. Não. Agora Pedro, cooperador irmãozinho, Pedro, na mesma hora que ele viu que estava afundando, ele, Jesus, me socorre, Jesus pega assim, coloca aqui, fica aqui do meu ladinho. E Pedro estava assim de novo. Quem sabe Pedro foi caminhando para o barco. Eu estava quase morrendo. Eu ia morrer. Mas tu pegou na minha mão. Que pena, Senhor, foi tu que clamou eu. Não precisa mais não, foi tu que me clamou. Foi tu que pediu ajuda. Foi tu que abriu teu coração. Foi tu que se humilhou. Foi tu que pediu misericórdia. Foi tu que se abriu. Foi tu que revelou. Foi tu que pediu misericórdia para mim. Eu te ajudei, eu simplesmente fiz o que você pediu. Vou voltar para Salomão. Naquela noite Deus pediu para ele: pede o que tu queres. Pede o que tu queres. Que tipo de noite é essa, pastor? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma vigília alegre. Lucas capítulo 2, versículo 8, fala bem assim, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas e grande alegria, será para todo o povo. Quem que era a palavra? Na cidade de Davi, aqui do ladinho, nasceu hoje em Salvador. Aconteceu à noite. Os pastores de ovelhas estavam tudo lá no campo. Quem sabe comentando, se fosse nos dias de hoje, o operador irmão Admilson, os dias de hoje estaria comentando: meu Deus, como é que está a nossa política no Brasil? Como é que está a sociedade? Como é que está a nossa vida? Como é que as portas estão fechando? Os pastores conversando. Daqui a pouco aparece um clarão no céu. Daqui a pouco aparece uma claridade inexplicável. E aparece anjos. E o anjo vem bem assim: não tem mais. Aleluia. Não tem mais. Porque hoje, na cidade de Davi, aqui do ladinho, 3 quilômetros aqui, lá, tá vendo a cidade? Estou vendo. Ali naquela cidade está nascendo o Salvador. Aleluia. Deus fala para você nessa noite. Quem sabe você passando por uma noite de lágrimas, você está passando por uma noite de tribulação, uma noite de provação. Nesta noite o anjo vai aparecer, ou já apareceu para você, dizendo: não temas. O Salvador não vai nascer, ele já nasceu. O Salvador não vai morrer, ele já morreu. O Salvador não está morto, ele já ressuscitou. Não temas, tem mais uma palavra. Ele é o Salvador do mundo, e a salvação já chegou na tua vida, está aí na vida de vocês. Não temas, aconteceu numa noite. Quem sabe esse Salvador aí precisa aparecer na tua noite escura de lágrimas, na tua noite de fraqueza, na tua noite de dificuldade. Precisa nascer um Salvador. Precisa de uma palavra de Deus, uma boas novas, na cidade de Davi nasceu e está vivo até hoje. Glória a Deus. Está aí do teu lado. Aconteceu à noite, pastor. O que mais que aconteceu à noite? Uma entrevista secreta. Olha só, João capítulo 3, versículo 2. Nós vimos que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Por que à noite? Porque ele era um cara da alta sociedade. Ele era um dos príncipes do Sinédrio. E aí, se ele saísse durante o dia, todo mundo ia ver. Ele foi lá, chamou Jesus secretamente, combinou lá um lugar: Jesus, hoje eu quero me encontrar contigo. Que nem hoje você fala assim: Jesus, sabe lá o meu escritório, a minha escrivaninha? Sabe lá aquele quartinho, né, que eu costuro? Sabe lá no carrossel, lá naquele cantinho lá? Sabe aquele cantinho? Jesus, sabe lá no banheiro, lá no segundo
banheiro dele, eu sempre vou lá e não vou para ir no banheiro. Eu vou lá para muitas das vezes sentar e chorar e ficar lá me desmanchando na tua presença, Jesus. Eu vou lá, Senhor, porque a minha noite está muito pesada. Senhor, eu tenho um encontro marcado contigo lá de novo. Deus, eu quero que tu vai lá porque eu preciso conversar contigo. E Nicodemos marcou o encontro. Nicodemos marcou o apontamento com Jesus. E Jesus não atrasou. Nicodemos estava lá na hora que Jesus estava também. E Nicodemos falou bem assim: ô mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala para Nicodemos bem assim: você precisa nascer de novo. Você precisa parar de viver aqui na terra e viver espiritual. Você precisa nascer de novo. Pastor, mas Nicodemos pediu mas peraí, Jesus. Jesus, olha só, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, como é que pode isso? Não, aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Você precisa nascer do Espírito, porque da água você já nasceu. E Nicodemos naquele dia teve um encontro e uma revelação e um esclarecimento de Jesus. Pastor, essa noite, quem sabe você precisa começar a marcar apontamento com Jesus. Sabe lá naquele cantinho, lá naquele quartinho, sabe lá no ladinho da tua cama, sabe lá naquela cadeira, sabe lá onde você já tem até a marca da cadeira, de tanta lágrima que caiu ali, sabe lá onde é que você estuda a palavra do Senhor? Pois é, marca um apontamento com Jesus lá e pede para Ele vir te esclarecer algumas dúvidas que você tem no coração. À noite faz isso, faz, por quê? Porque à noite o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Marca uma hora de noite com Ele, na hora que você está bem, a tua noite esteja bem escura. Marque um apontamento que nem Nicodemos marcou. Quando eu vejo, pastor, uma noite, aconteceu à noite uma libertação feliz. Atos capítulo 12, versículo 6 diz bem assim, ó: Pedro estava dormindo entre dois soldados. Olha só, Pedro estava dormindo em dois soldados, ligados com duas cadeias. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. E o que aconteceu? À noite entrou um anjo lá em Mandiva e disse bem assim: Pedro, levanta. Ele estava preso. O anjo chegou lá dentro da prisão. O anjo chegou lá dentro da prisão e falou: Pedro, levanta. Quem sabe Pedro olhou, mas eu estou preso. Não, só levanta, Jéssica. Só levanta. Mas eu estou preso nas correntes. Levanta. Deus está mandando você se levantar. Você está olhando para as correntes que o inimigo colocou para te amarrar, para te prender. Apenas toma uma decisão, levanta. Levanta. Enquanto Pedro não tomava uma decisão, irmã Marivone, de se levantar, Pedro não via o milagre, não ouvia o milagre. Quer ver o milagre? Pedro, quem sabe o anjo falou: levanta, homem! Quem sabe, está preso, está tudo cadeado ainda. Levanta. Mas eu estou dentro de uma prisão. Levanta. Mas eu estou todo machucado. Levanta. Pastor, mas tu não sabe o que eu estou passando. Levanta. Pastor, mas tu não sabe os ataques que eu tenho lá na minha casa. Apenas levanta. As correntes que tem colocado nas minhas pernas para mim não poder mais andar, as correntes que tem colocado nas minhas mãos para mim não poder mais fazer, as correntes, pastor, Deus está falando para você nessa noite: levanta. E se eu tomar uma atitude de se levantar, irmã Dayana, o que eu vou fazer? Tu pode ter certeza. Quando Pedro se levantou, eu acho tão interessante, me vem aqui na minha cabeça agora, assim, como um filme cinematográfico. Eu vejo Pedro se levantar e na mesma hora o estado de água. Claque, 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 claque.
Mas pastor, a porta está fechada. Pedro, tu já se levantou, já me levantei, já viu milagre, já viu? Anda! E lá vai Pedro andando, e vai andar. E o anjo ia na frente abrir a porta. Abria a primeira porta da prisão. E o anjo ia na frente. E o anjo ia na frente. E abria a segunda porta. E Pedro saiu da prisão. E quando Pedro estava no meio da rua, o Pedro estava no meio da rua. Meu Deus do céu, agora, cadê o anjo? Cadê o anjo? Meu Deus, eu estou no meio da rua. Não tem mais corrente. Não tem mais prisão. Eu estou livre. Levanta. Deus está mandando você tomar uma atitude nessa noite. Deus está mandando você tomar uma atitude nessa noite. Está acontecendo alguma coisa na tua vida, sim, porque você está assim, está se conformando com as correntes, está se conformando com as prisões. Começa a tomar uma atitude. Começa a tomar uma atitude na tua vida nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, não vai ficar a porta fechada se você tomar uma atitude. Aleluia, Deus. Não vai ficar inimigo do teu lado se você tomar uma atitude. Levanta desse teu conformismo, levanta dessa tua geladeira espiritual, levanta desse teu negócio, levanta, porque Deus quer muito te usar ainda aqui na face da terra. Aconteceu à noite, meus amados. Para nós fechar agora, um culto de louvores também aconteceu à noite. Atos 16 e 25 diz bem assim, ó: Pedro à meia-noite. Ah, essa daqui é forte. À meia-noite, lá está Paulo e Silas na prisão. Mas Paulo e Silas estavam na última prisão, lá na caverna, lá, como se fosse nos dias de hoje, um isolamento. Estava lá na solitária, estava preso. E diz a Bíblia que Paulo e Silas, quando estavam lá dentro da prisão, eles cantavam, adoravam a Deus. Eu não sei qual é o louvor que eles cantavam, mas quem sabe eles cantavam aquele louvor bem assim, ó: cruz de cruz, surgiu, belo dia surgindo, como emblema de vergonha, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. E os presos tudo aqui na cela do lado ouvindo, quem sabe chorando, porque as noites deles têm sido noites de solidão, noites de tristeza, mas aqueles dois presos lá no campo estavam adorando o nome do Senhor, porque eles tinham Cristo na vida deles. E eles adoravam bem assim, ó: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz. E quantos têm largado a cruz? Tem por uma coroa trocar. Eu me imagino aqueles dois lá dentro, lá naquela prisão, aqueles dois acorrentados lá, presbítero Fábio, aqueles dois amarados lá, mas eles estavam cantando como se eles tivessem solto. Eles estavam adorando a Deus como se eles estivessem solto. Eles estavam fazendo barulho como se eles estivessem solto. E a Bíblia diz que naquela noite veio um terremoto e abalou a estrutura daquele cárcere. Naquela noite veio um terremoto que soltou todas as cadeias e as prisões, abriu as portas. Naquela noite Paulo e Silas continuaram adorando. Naquela noite eu acho interessante que o anjo não mandou fugir, meu irmão Gelson. Naquela noite o anjo mandou ficar. Para Pedro o anjo mandou fugir. Agora para Paulo e Silas, irmã, o anjo mandou ficar aí, fica aí. Não deixa ninguém fugir. Não deixa ninguém fugir, irmão Edson.
Por quê? Porque agora que as portas se abriram, agora chamam os que estavam presos, tudo para uma cela só, e faz de uma cela virar uma congregação. Glória a Deus. Aquilo que era uma cela para você hoje é uma congregação. Aquilo que era uma prisão para você hoje é um prazer de adorar a Deus. Aquilo que te prendia lá fora hoje não te prende mais, porque agora você está preso em Cristo. Aquilo que te trazia tristeza lá fora agora não te traz mais, porque agora a tua alegria é a cruz em Cristo. E eu imagino Paulo e Silas lá no meio daquela serra, começando a adorar a Deus, cultuando, adorando, orando, quem sabe até profetizando dentro daquela prisão, e presos aceitando a Jesus. Daqui a pouco chega o carcereiro, já chega com a espada. Primeira coisa que o carcereiro teve que fazer é trazer luz para aquele cárcere. O incrédulo não consegue andar no escuro, mas o cristão não, o cristão consegue andar no escuro. Sabe por quê? Porque o cristão é luz. Aonde ele botar a planta do pé, ele clareia. Entendeu? Paulo e Silas conseguiram fazer um culto lá dentro, irmão, da prisão no escuro. Conseguiu ainda trazer todos os presos para a cela deles. Conseguiu fazer um culto lá dentro. E estavam passando por uma noite escura, irmã Juliana. O que o versículo diz? O soro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Naquela noite o carcereiro ia ter uma noite pesada, porque ele ia ter que tirar a vida dele. Senão o rei ia tirar a vida dele. E ele veio decidido para tirar. E aí Paulo e Silas, calma, calma. A tua noite está escura, mas a nossa está clareada. Sai da escuridão aí, vem para a luz aqui. Vem cá junto aqui com esse povo aqui, ó. Vem cá junto com o povo que brilha. Vem cá junto com o povo que canta. Vem cá junto com o povo que adora. Vem cá junto com o povo que vive preso, mas não em cadeias. Eles estão presos em Cristo. Vem cá junto com nós. O carcereiro veio lá. Meu Deus do céu, como é que pode vocês presos nessa cadeia? Eu bati tanto em vocês ontem. Vocês estão todos marcados, vocês estão todos cheios de hematoma, porque eu bati em vocês. Quem sabe Paulo e Silas, com aquela palavra de amor, não se preocupa, eu já perdoei. Cada paulada que você me dava nas costas lá, eu dizia, Pai, perdoa. Pai, perdoa. Você tem que aprender a perdoar, meu irmão. Tem coisas que você não esqueceu ainda, você tem que aprender a perdoar. Tem coisas que é lá do passado, você ainda não perdoou, você tem que aprender a perdoar. Aleluia. Paulo e Silas apanhou, estavam todo estourado, pois o carcereiro veio lá e disse, ei, e agora, o que eu faço? Aceita Jesus. Paulo e Silas foram levados para casa, a família deles toda fizeram curativo, deram banho, deram comida, deram tudo, e aquela casa aceitou a Jesus. Aconteceu naquela noite. Você está querendo correr de uma noite escura? Olha quanta coisa boa acontece nas noites escuras de um cristão. Para nós encerrar, meus amados, naquela noite houve uma traição. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Se coloca de pé agora. Se prepara. Naquela noite houve uma traição. Missionária Mari, pode cantar aquele louvor que você cantou hoje de manhã? Naquela noite houve uma traição. A Bíblia diz no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo falando bem assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. Pastor, o que aconteceu na noite escura de Jesus? Você acha que ele não chorou à noite? O versículo diz, o choro pode durar uma noite,
Não ouvi. O choro pode durar uma noite. Você acha que Jesus não passou por uma noite? Uma noite de choro, uma noite de desprazer, uma noite de traição. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, ele ainda teve a compaixão de partir o pão. Ele falou bem assim: esse é o meu pão, esse é o meu corpo, que será partido por vocês. Fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Aconteceu numa noite. Por que você se assusta quando a noite vem na tua vida? Muitas das vezes você tem perguntado: Deus, eu tenho sido tão fiel. Deus, eu tenho feito tanto para ti. Eu quero orar por você. Eu vou pedir para que Deus venha te dar coragem para enfrentar as noites da tua vida. Você tem perguntado: Deus, por quê? Por que eu tenho chorado tantas lágrimas quentes muitas das vezes? Por que muitas das vezes na hora difícil? Por que muitas das vezes quando eu penso agora vai, e aí o negócio de novo vira uma noite de mim? Por que a minha noite não para? Por que a minha noite não termina? Por que o meu amanhã não amanhece? Deus está falando para você nessa noite. Tem noites que é necessário na tua vida. Tem noites que é permissão minha na tua vida para te moldar. Você precisa aprender a restaurar muros, a examinar muros de madrugada. Você precisa aprender a confiar em mim nas madrugadas. Você precisa aprender a fazer apontamento comigo nas madrugadas. Você precisa aprender a me glorificar nas madrugadas. Você precisa ser mais sensível quando eu falo contigo nas madrugadas. Você precisa fechar as janelas do inferno nas madrugadas e abrir as janelas para Jerusalém nas madrugadas. Eu quero orar pela tua vida antes de participar da ceia. Vem à frente. Tem noites que você precisa terminar, mas não precisa terminar sozinho. Ele está contigo. Você não está sozinho nas suas noites escuras. Onde é que está você? Onde é que está você? Que tem tentado desistir talvez nas noites escuras. Aonde está a tua noite? Se já entregou essa noite para o Senhor, você está tentando passar sozinho ela, achando que Pedro ia conseguir andar sem Jesus no mar. Você está se afogando muitas das vezes. Eu não quero pedir força para o Senhor. Venha à frente que nós vamos orar por você. Das feridas, abençoar das decepções, eu te chamei, apesar do passado, apesar